Hi kids, how are you? Como vocês estão? Estão bem? Eu espero que o feriado de vocês tenha sido muito bom. O meu foi muito bom, mas eu estou com saudades de vocês. Então, hoje a gente vai começar a estudar um assunto muito importante. Vamos relembrar um pouquinho dos toys que nós aprendemos semana passada, tá bom? Com as atividades, mas vamos começar a estudar um assunto muito importante. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui a telinha para vocês poderem ver e aí eu poder explicar bem direitinho. Então, o assunto que nós vamos começar a ver agora se chama articles. Mas, teacher, que nome esquisito. O que quer dizer articles? Vamos lá, vamos ver. O que são articles? Articles são palavras que usamos antes de objetos ou pessoas para indicar singular, plural, feminino e masculino. Como assim, teacher? Sabe quando a gente usa em português umas palavrinhas antes para indicar se o que a gente está falando é menino ou menina, se o que a gente está falando é um só ou é mais de um? Como assim? Ó, em português, por exemplo, um menino, uma boneca, os robôs, as professoras. Então, essas palavras, uma, os, as, sempre a gente vai indicar feminino ou masculino, como uma, os e as, ou singular e plural, que a gente tem uma para o singular e os e as as para plural, certo? Então, teacher, mas e como é que a gente vai usar isso em inglês? Você deu exemplos em português. Eu dei os exemplos em português para vocês entenderem que tipo de palavras que eu estou falando. Então, os articles são essas palavrinhas que a gente coloca antes, ó, uma, os e as. Podem ter umas, uns também, certo? E aí a gente vai aprender como eles são em inglês, certo? E é bem fácil. Então, em inglês, nós temos dois, a e an. Esse A também pode ser pronunciado como A, o nome da letra mesmo, como a gente já aprendeu no alfabeto, certo? Então, A e N. E aí a gente tem uma regrinha bem importante para poder usar esses dois. O a gente usa antes de palavras que comecem com consoantes. Então, por exemplo, a doll, a ball, uma boneca ou a boneca e uma bola ou a bola, certo? Então, ó, a doll. Por que a? Porque doll começa com consoante, então a gente tem que colocar o a antes. Ball, a mesma coisa, começa com consoante, a gente coloca o a antes. E nós temos o n. O n, se o a gente usa antes de palavras que comecem com consoantes, o n nós usamos antes de palavras que comecem com vogal. Vamos ver uns exemplos, ó. An apple ou an orange. An apple, uma maçã ou a maçã. An orange, uma laranja ou a laranja, certo? Então, bem fácil, né? Então, let's practice. A gente vai praticar fazendo as atividades do livro. Vamos lá. Página 58. Na página 58, vocês vão colocar vão só pintar ou circular o quadradinho, ou marcar um xizinho no quadradinho, de T ou F. T de true, verdadeiro, F de false, falso, certo? Então, this is a doll. Aí você vai marcar. This is an apple. This is a car. This is a ball. Então, prestem atenção também nos nomes dos toys que a gente já aprendeu, certo? Na 59, a gente tem aqui, ó, nessa aqui de baixo, nessa aqui, na questão 4, na página 59, nós temos aqui alguns objetos. E aí você vai fazer o seguinte, você vai circular os objetos que nós podemos usar com o article a, e você vai fazer um X naqueles que a gente pode usar com o artigo an, certo? Então, a, circular, an, fazer um X, certo? Na de baixo, vocês vão só escrever ou a ou an antes das palavras. Muito fácil. Só prestar atenção na primeira letra
da palavra. Se for A, se for vogal, você coloca um N. Se for consoante, você coloca um A, certo? Na página 60, você vai prestar atenção nas figuras e na pergunta que está aqui, ó. Is it a bike? Yes or no? E marcar um xizinho. Muito fácil, a gente já fez várias atividades dessa. Depois, na página 61, você vai prestar bastante atenção na figura e vai colorir qual a opção correta para e completar a pergunta. Teacher, como assim? Então, ó, essa figura aqui, a figura de uma boneca. Então, como é boneca em inglês? Você vai pensar, vai completar aqui nessa linha. E aí, depois que você completar, você vai olhar aqui e vai pensar, você vai ver. A gente usa antes dessa palavra a ou an, certo? E fazer a mesma coisa com os outros dois. Muito fácil. Na 62, você vai aqui em cima, no livro de vocês, no meu não tem, mas no de vocês tem um emaranhado de palavras, assim, um caracolzão, assim, bem uma minhoca, na verdade, de palavras. Várias palavras juntinhas, juntinhas. Vocês vão circular as palavrinhas, dividir, certo? Dividir bem direitinho. Aqui você vai colocar o nome dos brinquedos. E na página 63, vocês vão colar ou desenhar o nome do seu brinquedo, os seus brinquedos favoritos. Depois que você colar ou você desenhar, você vai escrever o nome deles aqui embaixo em inglês, ok? Então, muito simples a tarefa de hoje. Parece muita coisa, mas é a coisa que a gente faz, ó, assim, bem rapidinho. Ok? Então, bye bye. See you tomorrow.